Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Começa agora mais uma entrevista à sexta. Voltamos a centrar-nos nas eleições autárquicas que vão realizar-se no próximo dia 12 de outubro. E hoje é nosso entrevistado Manuel Fona Vieira, candidato pela Alternativa Democrática Nacional, ADN, à presidência da Câmara Municipal do Montijo. Fona Vieira, advogado, que é mestre em Direito, especialista em Direito Penal e Processual Penal e pós-graduado em Direito do Desporto. Boa tarde, Manuel Fona Vieira. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E começo por lhe perguntar, para que possamos ficar mais esclarecidos, recuando um pouco no tempo. Em 2021 o senhor começou por se assumir como candidato ou como cabeça de lista à Câmara do Montijo pelo Chega, mas acabou por se candidatar como independente com o apoio do PPM. Agora, 4 anos envolvidos, apresenta-se a votos pelo ADN. Não teme que o eleitorado possa ver aqui alguma falta de convicção política ou de coerência nestas suas candidaturas em face destas mudanças de apoio partidário que vai tendo em tão curto espaço de tempo? Bem, em primeiro lugar, boa tarde, Mário. Há que retificar logo aí uma situação ab initio. Eu nunca fui candidato pelo Chega, nunca pertenci ao Chega e não tem nada a ver com esse partido. Em nenhum ponto de vista, em nenhuma área, porque não me identifico com nada o que esse partido populista faz, o que esse partido extremista diz, nem tampouco com os seus líderes. Não lhes reconheço qualquer tipo de capacidade e mérito para efetivamente poderem desempenhar qualquer função, tanto a nível nacional como a nível autárquico. Mas em 2021 chegou a assumir que iria a votos pelo Chega, inclusivamente com fotos, estão publicadas nas redes sociais com a bandeira do Chega por detrás. Isso é do domínio público, está publicado, assumiu também em 2021 em entrevista ao Setúbalense, explicou na altura, mas a questão que eu lhe coloco não é essa. É entre Chega, PPM, agora ADN, como independente também, julgo como eu. Independente, exatamente. Não teme que estas inflexões de posição em termos de apoio possam acabar por ser mal vistas ou mal interpretadas pelo eleitorado montijense? Olha, eu vou ser muito sucinto. Eu estou na política de livre e espontânea vontade, de forma livre. Ou seja, não preciso da política para angariar qualquer tipo de financiamento e de necessidade para poder viver o meu dia-a-dia. Graças a Deus estou muito bem financeiramente, não preciso em nada que a política me ofereça algo para eu fazer a minha governação pessoal. No que tece à parte independente, repare, eu temo é que os candidatos que se apresentam à autarquia do Montijo não tenham qualquer tipo de capacidade, e falamos principalmente em 2 que pertencem ao Conselho de Alcochete e um que é um dissidente do PS e que foi, de facto, durante muitos anos autarca pelo PS. Sabemos bem de quem falamos, não vou falar em nomes, mas são pessoas que não nos trazem mais, não nos alargam a nossa probabilidade de podermos desenvolver o Conselho. E o mais importante aqui é frisar que nenhum destes candidatos tem alguma possibilidade perante mim. É pena que eu não leve a política tão a sério como o devia, porque tenho outras vertentes, e o Mário sabe, ligadas ao desporto também, e à minha área profissional. O que é salutar é que tanto o candidato por esse partido que frisou, do Chega, como o candidato da CDU, são candidatos oriundos de Alcochete. Aliás, brincámos muito, são os chamados candidatos fugaças. Ou seja, são candidatos que nada têm a ver com o Conselho do Montijo. Eu não sei o porquê. Foi uma designação criada por João Afonso, atual vereador da Câmara Municipal do Montijo, e que saiu da corrida como candidato. Deixe-me só dizer uma coisa em relação ao João Afonso. O João Afonso tem um hidrato e desidrato com o Luís Montenegro.
E o João Afonso, repare bem, aqui está, ou seja, há uma desigualdade em termos de posicionamento, porque temos, por exemplo, nessa outra lista do chamado independente, um tal de Sr. Fernando Caria, não é? Que eu não sei muito bem quem é. O que é facto é que, para todos os efeitos, é um senhor que vem oriundo, trabalhou na Caixa Geral de Depósitos, pertenceu durante muitos anos ao Partido Socialista, mas essa lista tem indivíduos, pessoas do PSD, do Bloco de Esquerda, Partido Comunista, CDS. Eu não sei o que é que este senhor quer fazer com isto, com a idade que tem, devia ter, era... Mas por isso é que é um movimento independente. Mas são pessoas que não adiantam nada e que não vão trazer nada. Não vão trazer nada ao Conselho do Montijo. Então, mas o senhor teve autarquicamente a representar a freguesia do Afonsoeiro, a freguesia do Montijo, e depois mais tarde a União de Freguesias, Montijo e Afonsoeiro. Que trabalho é que ele fez? Porquê é que não o fez em tempo? Porquê é que não o fez em tempo útil? Não fez. E agora vem fazer o quê? Como esse candidato do Chega. Então, mas vamos limpar o Montijo? Para quê? O Montijo está limpo. A única coisa que o Montijo necessita é de ser limpo, mas em termos de limpeza. Em concreto, não é limpeza como ele pensa. A Câmara do Montijo, independentemente de tudo, se eu for eleito, a primeira coisa que irei fazer, obviamente, é uma auditoria. Isso é básico, não é? Agora não tenho Forense? Forense também, mas não vou, obviamente, colocar em causa o trabalho das pessoas que passaram por lá, o trabalho daqueles que desenvolveram muito tempo e perderam muito tempo em prol do Montijo, e não vou dizer que estou aqui num mar e num campo de corrupção. Isso é injusto. Temos o caso de Pegões, sabe? Nós vamos ganhar Pegões. Eu tenho a certeza que... O ADN vai apresentar em todas as freguesias e órgãos. Nós vamos ganhar Pegões. Eu não vou dizer às pessoas que neste momento estão em cima da mesa, mas já estão definidos os já estão todos, não lhe posso dizer por Pegões. Acabei de ter uma reunião com a pessoa in caso, que é uma pessoa muito forte, é uma pessoa que efetivamente irá mudar a freguesia de Pegões. Mas o mais importante aqui é que não me venham com populismos, com extremismos, porque nós não temos medo de ninguém. Nós queremos unicamente uma coisa, em prol dos montigenses e para os montigenses. Aliás, eu tenho um dito muito giro, e de uma forma, vamos lá ver, irónica, digo sempre que pediria aos montigenses para não votarem em mim, porque iriam estragar a minha própria vida, não é? Porque eu tenho uma vida completamente estável, financeiramente muito bem. Então porquê é que se candidata à Câmara Municipal do Montijo se iriam estragar a sua em prol dos montigenses e para os montigenses? Por uma razão muito simples. O Montijo precisa de gente nova, precisa de sangue novo, precisa de gente capaz que traga ideias novas, mudanças. Não precisa de populismos. O Montijo é muito sui generis, sabe? O Montijo nasceu de uma senhora aldeana, não é? Que vinha, chamada Aldeia Galega, não é? Que vinha e criou a sua tasca. E ali se começou a criar o verdadeiro Montijo, o Montijo aldeano. Só que hoje, meu caro amigo Mário, o Montijo aldeano já não existe. O Montijo hoje tem um desenvolvimento abismal. Ou seja, estamos a falar de uma realidade, de uma aldeia de pouco mais de 5 a 10 mil habitantes para uma realidade atual de 64 mil habitantes. Ou seja, o Montijo hoje tem coisas completamente díspares, distantes. O Montijo hoje não só funciona como dormitório, porque a parte de logística também, e sabe disso. Há muitas empresas na área da logística que estão-se a sitiar no Montijo, nas zonas limítrofes, mas o que conta aqui é as pessoas que vêm para o Montijo. São pessoas com uma cultura diferente, com um status quo diferente, mas também querem ter qualidade. E essa qualidade só se consegue se efetivamente existir uma governação nova, com ideias novas. Ideias independentemente de serem A, B, C ou D. Agora não podemos votar naqueles que tiveram no poder durante muitos anos. Nem podemos votar, e aqui faço um apelo aos montigenses, votem de forma livre. Mas votem de forma una, de forma pessoal, e pensem no desenvolvimento do Montijo. Pensem nos vossos filhos, pensem nos vossos netos. Não votem em populismos, extremismos e pessoas que tiveram ad eterno ligadas ao poder autárquico. Essas pessoas não trazem nada, não adiantam nada, apenas querem, sabe o quê? Sabe o que é que essa candidatura desse tal Sr. Fernando Caria quer? Revanche.
quer se vingar de algo que não conseguiu, da promessa que lhe fizeram e não foi concluída, que é nem mais nem menos seres o nosso candidato. Não foi. Temos pena. É o Ricardo Bernardes, que eu muito prezo e muito gosto, por isso, como tal, as pessoas novas, sim, necessitam de apoio, necessitam de apelo, não necessitamos de gente obsoleta, incapaz, gente que não está preparada para. Falava há pouco que são necessárias ideias novas, gente nova, e eu pergunto-lhe em que eixos de ação assenta esta sua candidatura à autarquia do Montijo? Temos 5 patamares, temos 5 situações que têm que ser ressalvadas e são demasiado pertinentes. Uma delas, educação, saúde, habitação. É um problema enormíssimo. A imigração, se eu vou falar na imigração, é um facto que chega a Pegões, é difícil encontrar um português líquido. Não há. Encontro lá pessoas oriundas de outros países asiáticos e não só. Mas o que é um facto é que esses assuntos vai ser tratado e está a ser tratado, mas por instâncias governamentais. Não será de facto o poder autárquico que irá fazer algo para que possa ser resolvida essa vertente. A saúde também. Aliás, a saúde é um problema que já vem de trás, não é? E traz traz uma problemática inerente à necessidade dos montijenses. Depois temos também a parte educacional, porque a educação, não sei se sabe, mas a Escola Poeta Joaquim Serras está em obras há quanto tempo? Há muito tempo. E nunca mais serão concluídas, não é? E depois temos problemas enormes com as creches, com aquilo que tem que ser mais ligado à vertente pública. Temos muitas instituições privadas, mas essas também não são muitas, então não abundam muito. Então vamos começar pela educação. O que é que Manuel Fona Vieira propõe para a área da educação? O que eu proponho é que hajam mais espaços públicos, ou seja, controlados e sob a tutela da Câmara, para que efetivamente logo numa primeira base de nascença possam ser incrementadas creches, ATLs, pré-escolar, para que efetivamente depois possa ser mais fácil o caminho e possa a parte que tem a ver com o primeiro ciclo, segundo ciclo e toda essa vertente educacional possa ser desenvolvida de forma equitativa, de forma equilibrada. Nós estamos aqui a falar na construção de novos estabelecimentos de ensino. Também, mas por isso tem que haver verba. Quantos? Pelo menos 3, não é? Estamos a falar no Areias, porque o Areias necessita, e estou a falar também da parte, e é muito importante que se frise esta parte, que é a parte ali referente, que abrange ali a zona do Saldanha e vai também ao encontro da Caneira, não é? Pronto. São partes carentes que necessitam de uma intervenção autárquica rápida. E depois como é que se consegue concretizar isto em termos de investimento, e até porque esta não é uma competência da Câmara Municipal, a construção de... Sim, não é, obviamente, mas é como diz. Tem que haver uma verba, tem que haver algo que governamentalmente possa garantir que possam ser construídas e remodeladas as escolas que existem no Montijo. O que é que defende para a área da saúde? Elege também como um dos pilares eu não vou colocar aqui a área da saúde porque há 4 anos não discuti, acho que foi consigo que falei sobre essa área onde um novo hospital deveria ser reestruturado e as valências existentes no mesmo podiam ser reavaliadas, mas não. O que eu defendo é que tem que haver obrigatoriamente a ligação com o Hospital do Barreiro Montijo, porque pertence aos 3 concelhos, a Sabarca Moita, Barreiro e Montijo, 4 e Alcochete. Vamos lá ver. A questão aqui é que tem que haver uma ligação mais próxima, têm que ser aumentadas as valências do Hospital do Montijo, tais como, aliás, estão a ser aumentadas. Já existe um centro de saúde que se fixa internamente dentro do Hospital do Saúde. Não sei se são. Hospitalar, mas são faz cuidados parte. De saúde primária. Mas repare, mesmo em cuidados de saúde primários, não é fácil. Um utente que necessita de ser suturado no Hospital do Montijo, não sei se o fará. Não faz.
Pois, exatamente. Não faz, infelizmente não faz, essa é uma das pechas e muitas vezes não se compreende como é que este tipo de situações acontecem com um hospital aberto no Montijo e em que todas as valências, ou a esmagadora maioria das valências, funcionam no Hospital do Barreiro, mas depois toda a gente sabe se queixar de que o Hospital do Barreiro está sobrelotado. O que é facto é que ninguém quer vir para o Hospital do Montijo, incluindo profissionais de saúde. Esta é uma realidade. Mas não é só no Montijo, não é só no Montijo. E é uma realidade que urge... vamos meter o Montijo como urge alterar. Lobby para que, efetivamente, os profissionais não possam vir. Não, mas eu queria ir aqui a outro ponto, porque a questão do hospital no Montijo também poderá estar, eu não direi por horas, mas direi por alguns anos, porque, como sabe, com a vinda, ou com a concretizar-se a vinda, ou a construção do novo aeroporto, o aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete, que vai abranger parte do Concelho do Montijo também. Sim, e Alcochete não abrange com certeza em termos de terrenos nada, Benavente e Montijo. É, Benavente e Montijo. Mas obriga à construção de um hospital. Será Alcochete, porque efetivamente junto ao campo de tiro de Alcochete existe lá algo que define que pertence a Alcochete, mas não. Mas em relação ao hospital, a construção de um aeroporto implicará sempre, obrigatoriamente, pelo menos até hoje tem sido assim, a construção de um novo hospital, inclusivamente com unidade de queimados num raio próximo de ação, e há até terreno escolhido e reservado pela Câmara Municipal para o efeito. Falava-se que a CUF também vinha com um empreendimento completamente diferente daquele que fez, e foi o que fez. Foi uma clínica alargada, pouco mais, também não tem muito para onde se liga, e no âmbito privado, não é? Basicamente é isso. Por isso, em termos públicos, o Montijo não foi beneficiado em nada. Está bem, houve ali umas obras que beneficiaram per si o Hospital do Montijo, mas pouco mais. Mas para esclarecermos, centrará mais atenção na área dos cuidados de saúde primários ou na área dos cuidados hospitalares? Hospitalares temos de ter sempre em conta e em consideração aquilo que o Hospital do Barreiro fará, não é? Como é básico. Agora, nos cuidados primários, sim, não é? Há cuidados primários que têm que ser ressalvados e têm que ser pertinentes para que o utente possa ser, de facto, socorrido em tempo, em horas, em tempo útil, não é? Porque não vale a pena estarmos aqui, é como disse muito bem, uma necessidade de pagamento. Um utente que necessita de ser suturado não o é e sabe muito bem, tem que esperar que uma ambulância chegue, ou então por expensas próprias, e aí já acarretando com a responsabilidade e com a mesma, direcionar-se ao Hospital do Barreiro, o que é abismal, não é? Mas defende a criação de mais algum centro de saúde? A Câmara, por exemplo, tem perspectivado essa situação? Poderá, como até disse, porque os utentes são mais de 20 mil utentes sem médico de família. Era o que eu estava há pouco, logo no começo da nossa entrevista, eu falei, o Montijo do antigamente não existe. Existe o Montijo de hoje. E o Montijo para o futuro. E o Montijo para o futuro tem uma tendência para crescer abismalmente, não é? Agora, obviamente que necessitamos de mais centros. O Areias, e existirá mais situações que poderão ser... Repare, está a crescer ali aquela zona ao pé do Moinho, ao pé da Praça da Força Aérea. Também é uma zona a ter em conta, porque habitacionalmente há uma crescente diária, percebe? Há muita gente que procura o Montijo, porque o Montijo é uma terra apetecível, é uma terra que as pessoas gostam, e há acessibilidade em termos de caminhos, há acessibilidade em termos de facilitismo para que as pessoas possam trabalhar em Lisboa, que é o que está mais perto aqui, mas em Setúbal também. Não nos podemos esquecer que Setúbal também é um centro de emprego razoável. E o Montijo também o é, porque com a parte relacionada com as áreas logísticas começa a albergar muita gente. E pessoas que vêm à procura de trabalho também no Montijo. Deixamos de ser aquela localidade como conhecida como terra dos porcos, não é? Porque eu próprio quis fazer, em alusão a esse princípio, tendo em conta as explorações uma rotunda, ouça, isto é salutar, mas é muito giro. Uma rotunda alusiva aos montigenses, eu em sessão de Câmara, fê-lo, mas correu mal, que era fazer uma rotunda com uma azinheira, uns pastores e porcos. E então disseram que eu, indubitavelmente, poderia estar a chamar porcos aos montigenses. Foi o que me disseram, percebe? Inclusive pessoas ligadas ao PSD. Por isso, e ao Chega. Por isso, note bem. Penso que é aquilo que quererá dizer o Montijo para mim é a terra dos porcos, ponto.
em termos do número de explorações suinícolas que tem e de ser um setor de atividade da transformação de carnes. Muito bem, mas se não conseguimos interpretar a história, sem história não há presente, e o futuro far-se-á com o estudo do presente e da história, não é? Vamos lá ver, a história do Montijo é porcos. A história de Setúbal, qual é? É peixe. A história de Elvas, o que é? Ameixas, não é? Temos que pensar nisto. Ou seja, a ligação que o Montijo tem é aos porcos. Ponto final. E não há volta a dar. Há cortiça, mas o Amorim lembrou-se de levar a cortiça toda para o outro lado, por isso não é assim muita. Ao tijolo também, muito bem, mas principalmente aos porcos. O Montijo foi reconhecida sempre pela sua entrada, pelo seu cheiro característico e pelos porcos. Ponto final. O que é que defende para a área da habitação? Todos os municípios neste momento têm em curso uma estratégia local de habitação, há o programa Primeiro Direito, há o plano de recuperação e resiliência a financiar até 2026 a construção de nova habitação, a requalificação de habitações para arrendamento apoiado, por exemplo, e para beneficiar aqueles que não têm habitação. O que é que faria de diferente neste domínio? O que é que acha que o Montijo necessita neste momento? Eu vou ser muito franco. Eu há pouco mais de uma semana tive uma conversa, não lhe vou dizer o nome, com quem, mas achei de facto pertinente e muito positivo. Há autarquias que, independentemente de terem planos ou não, há um fundo próprio que ajuda os carenciados, pessoas que necessitam de habitação, porque há falta, como o Mário diz, e muito bem, de infraestruturas. O crescimento habitacional em termos estatais não é assim tanto, ou é praticamente nulo. Mas o problema da habitação é para todos. É para todos, até para a classe média. Exatamente, pronto. Mas há autarquias, vou dizer Mafra, que não é muito díspara da nossa, portanto um pouco maior, mas não é muito díspara, que faz exatamente aquilo que tem que ser feito. O Mário precisa de uma casa, um T1, um T2, pergunta-lhe ao Mário quem é o proprietário, qual é o valor da renda, e o Mário diz, olha, eu só posso pagar 300 euros. Então, com base nesse fundo, a Câmara Municipal dará o restante. Ou seja, é uma forma de ajudar, e o nosso princípio é esse, criarmos um fundo para que, efetivamente, numa primeira fase, porque não me venham dizer que, por exemplo, o Montijo está a construir em frente à Praça de Todos, mas não é público, é particular, privado, não é? Como sabe, mais ao lado, em frente ao Evolution, ao pé do Intermarché, não é? Em frente, aí sim, aí há umas habitações públicas, no Esteval também, na Caneira também, não é? Pronto. Aqui é que está, não sei se aqueles candidatos, tanto desse partido que falou do Chega, como o Luís do Partido Comunista, ou da CDU, efetivamente têm conhecimento, porque eles não conhecem o Montijo, pessoalmente não sabem onde é que é a Caneira, não sabem onde é que é o Esteval, percebe? Acha mesmo que quem reside em Alcochete não conhece a Caneira ou o Esteval? Eu não conheço, e o Luís conhece, ou como é que se chama o outro senhor que vem pelo Chega, não sei quem é. Nuno Valente. Não sei quem é. Mas ele habita onde? Julgo que no Montijo. Não, eu acho que me disseram que era em Alcochete. Mas também não faço ideia. Pois, é que o Chega há 4 anos apresentou também um candidato que vinha exatamente daqui, do Pinhal Novo. Mas acha que não tem legitimidade para apresentar? Os partidos não têm legitimidade para apresentar candidatos o problema é de outras paragens? Não são pessoas, não são personas gratas no Montijo. Eu quando me candidatei há 4 anos, e não me esqueço, foi uma coisa que me atingiu muito. Eu já habitava no Montijo há 22 anos. Ou seja, e a primeira coisa que me perguntaram, porque eu sou oriundo de uma terra fantástica que se chama Setúbal, que muito amo, como amo o Montijo também. Então acaba por estar nas mesmas circunstâncias que os outros candidatos. Eu habito no Montijo, vai para 30 anos, percebe? 30 anos. 30 anos não são 30 dias. Mas é a quantidade de tempo que determina essa legitimidade para se poderem apresentar a votos? Não, claro que não. A legitimidade pertence a todos, aliás. Agora, a questão é uma forma airosa de trazer alguém que não tem capacidade, não conhece,
Não é só ele, o outro também. E há de aparecer outro ainda, mas enfim. Mas quem é que há de aparecer já agora, para todos ficarmos a saber? Não sei, mas depois vai ver. Há de aparecer outro, julgo eu. Não sei, pelo menos a ideia era essa. Outra força partidária? Sim, presumo que aquilo que me informaram há 2 ou 3 dias é que virá outra força também apresentar-se a votos. Mas à direita ou à esquerda? À direita. Mas a questão aqui que me perturba muito e me preocupa muito é os montejenses têm que perceber que o Montijo pertence aos montejenses. Olha, como o Benfica, sabe? O Benfica pertence aos sócios, aos benfiquistas. Exatamente como os montejenses. Os montejenses são muito sui generis, são muito peculiares. Têm uma alma aldeana e têm um forte carisma por aqueles que são da terra. Eu não estou a dizer que nasci, mas estes não são, de certeza absoluta. Aliás, o senhor que vai apresentar pela CDU, portanto, foi autarca em Alcochete. Foi presidente de Câmara. Exatamente. Antes de mais, 3 mandatos consecutivos, que é o máximo que a lei permite. Na altura não sei. Agora é 3. À época acho que ele não se pôde recandidatar por esse motivo mesmo. Mas a questão aqui é esta. Vamos acreditar que o Montijo, sem essa gente, porque não fazem falta, com aqueles que são locais, poderão efetivamente chegar a um bom patamar. Mas atenção, quando eu digo locais, não falo já na terceira idade. Essa terceira idade não é? Eu quero é pessoas novas, pessoas que possam transformar o Montijo num presente, mas num futuro, à la longue, bem futuro. Falou há pouco da imigração. Que diagnóstico é que faz à situação da imigração no Concelho do Montijo? Concelho, não apenas na sede do Concelho, não apenas na cidade do Montijo. Que diagnóstico é que faz à atual situação e que medidas é que preconiza para tentar resolver aquilo que antes de mais já se tornou num problema numa das freguesias, que é exatamente Pegões? Ainda bem que falou em Pegões, porque nós vamos ganhar o Pegões. Eu digo já aqui, frontalmente e sem qualquer pejo, que Pegões vai ser do ADN, mas sempre na qualidade de independente. O Mário há pouco falou, nós somos independentes e estamos pelo ADN com muita dignidade e muita honradez. Já foi a Pegões, Mário? Já sabei, estou bem identificado com aquela realidade. Mesmo. Pronto, Pegões, neste momento, como eu há pouco frisei, não é fácil encontrar um português limpo. Português. É difícil. Quando entramos em Pegões está completamente repleto de imigração, clandestina ou não. Eu não posso dizê-lo porque não estou a acompanhar junto da AIMA se os indivíduos que lá estão têm efetivamente processos de legalização ou não. Isso não lhe posso dizer. Mas é, portanto, atroz e de facto preocupante entrar numa localidade tão querida e que queiramos nós ou não, faz parte do nosso Concelho, é o limite do nosso Concelho. Mas isso já sabemos. Que medidas é que preconiza para alterar este estado de coisas? Obviamente, uma proximidade. Aliás, nós vamos criar, eu há pouco não frisei porque não me deixou, mas não deixou também porque não quis. Mas tem a oportunidade agora? Vamos criar um gabinete do provedor do município para que possa efetivamente o provedor ter as indicações junto da população das diversas freguesias para que efetivamente possa saber e apoderar-se, entre aspas, dos problemas. Pegões é o mais preocupante. E vou-lhe dizer, não é um problema de segurança, é um problema de legalização. E saber o que é que aquelas gentes estão a fazer ali. Obviamente estão a trabalhar, pelo menos é o que eles dizem, não é? Pronto. Nós viemos a saber há pouco tempo que vivem em casas, não sei se está a ver aquelas casas que eram atribuídas aos chamados colonos, lembra-se? Vivem 30 pessoas, 20 pessoas. Bom, mas aquelas casas não são pertença deles. Alguém as cede, alguém arrenda, não é? Ou seja, tem que ser para já um princípio básico que é junto da população ativa, a população dita portuguesa ainda em Pegões, antes que seja colonizada. Aliás, Pegões tem um rótulo de colonos. Vamos lá ver se esta gente não vai colonizar Pegões, não é? Bom, mas
junto daqueles que ainda são portugueses e vivem lá, para que efetivamente possamos saber o que é que se passa, não é? E depois, eles têm comunidade, têm uma comunidade muito própria, junto de representantes deles, porque eles têm. Não sei se sabem onde era o restaurante do Colono. Portanto, há um supermercado que se cita nesse sítio e que alberga muita gente. Eles têm para lá uma situação de não digo um hóster, mas anda lá perto. Ou seja, são pessoas que estão muito bem organizadas e vamos saber também, e aqui sim, saber se existe imigração ilegal, tráfico humano. É importante que se saiba isto. Mas não é dizê-lo só. É irmos ao terreno, aferir, interrogar, investigar e comunicar às autoridades competentes para que possa agir em tempo. Basicamente é isto. Agora, eu não posso chegar lá, obviamente não posso chegar lá e colocar aquela gente toda a caminho dos países que lhes pertencem. Obviamente, não. Eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito, que é perante a lei e acha dentro que neste da lei. momento a Câmara Municipal não faz aquilo que tem de ser feito? Eu não sei, sabe, porque a Câmara Municipal, ainda bem que falou, e a Presidente Clara tem desenvolvido o trabalho que pode. A Presidente Clara não é uma pessoa muito ativa, não é, porque tem problemas, toda a gente sabe. E depois tem um Presidente de uma junta ainda que dificulta o trabalho da senhora em causa. A prova disso é que, por exemplo, o Afonsoeiro, que é só o bairro mais carismático que hoje o Montijo tem, porque toda a gente hoje quer viver no alto das Vinhas Grandes, porque sabe-se lá, quiçá, é considerada uma zona muito ino ou mais ino que o Montijo tem, e a senhora ainda como presidente desta junta, que julgo eu e penso eu que ao momento das eleições tenha a humildade e tenha o discernimento de renegar e afastar-se, já o devia ter feito, porque ele está em campanha, só para lhe dar um exemplo, ele boicotou, ele arranjou forma de barrar, obstar à limpeza do Afonsoeiro durante muitos dias. Ele sabe disso. Acha que a culpa é uma guerra interna entre eles. O Montijo assim não cresce e não vai a culpa acha que só pode ser atribuída a uma das partes? Eu pergunto isto porque estamos a falar e o caso que acaba de evocar... Não, as verdades é para serem ditas. Resumia-se a um diferencial de orçamento de ano para ano, ou seja, do ano passado para este ano, que andaria à volta de 90 mil euros. Sim, que a Câmara não quis... Que a Câmara Municipal dizia não ter capacidade ou não pretendia suportar por várias circunstâncias que pouco interessam agora para o caso. O facto é que estamos a falar de 90 mil euros e quem sai prejudicado não é a Câmara Municipal, não é a Junta de Freguesia, são os fregueses. O Mário dizia muito bem, numa questão de divórcio, quem é que sai prejudicado quando há filhos? São os filhos, com as ditas responsabilidades parentais. A questão aqui que está em causa é que não se deve prejudicar os municípios. Aquela gente do Afonsoeiro sempre foi uma gente renegada, uma gente colocada de parte em relação aos montejenses ditos à época. Eu sei, porque eu vivi lá. Por isso eu vou-lhe dizer, e agora já não vivo lá, vivo no Alto Estanqueiro, mas que é uma grande terra também. Mas só para lhe dizer uma coisa importantíssima, as pessoas não entendem. Olha, falei no Alto Estanqueiro. E a Atalaia? Continua no mesmo sítio? Pois. E quem é que faz algo por ela? Estes senhores que estiveram lá no poder durante muito tempo fizeram exatamente uma coisa que o meu amigo Jorge Jesus diz. Bola. Zero. Não fizeram nada. Percebe? O que é feito é pelas entidades privadas, particulares, porque as câmaras, neste caso, as ditas pessoas que passaram pela Câmara Municipal, eu não estou aqui a meter o Nuno Canta, porque eu pelo Nuno Canta tenho um apreço enorme, porque acompanhei o trabalho dele e ele fez o que pôde da maneira que pôde, não é? Mal coadjuvado, cá estava coadjuvado por gente que agora aparece a candidatar-se. Pronto, basicamente é isto. Eu não sei. Coadjuvado, a vice-presidente era Maria Clara Silva, que hoje é presidente, face à saída de Nuno Canta para a Marsul há cerca de um ano das eleições. E se há alguém com tantas críticas que faz, responsável, ou o primeiro responsável, essas críticas que faz em termos de gerência de uma Câmara Municipal, têm de ser assacadas ao primeiro, digamos, titular. Quem era o presidente de Câmara era exatamente Nuno Canta. No entanto, está aí o Libal. O Mário trabalha numa rádio. Não trabalha sozinho. Correto?
Se não tiver uma equipa, nada faz. Vamos lá ver, a questão aqui, o Nuno trabalhou aquilo que pôde e da forma que pôde. E vou-lhe já dizer que em termos conselheiros fez muita coisa. Fez aquilo que tinha à sua mercê e o Mário acompanhou, de facto, os mandatos do Nuno Canta, teve a oportunidade de fazer várias entrevistas, que eu sei, por isso sabe. Agora, a questão aqui é esta. Estes senhores que vão se apresentar agora por este movimento, que eu não sei qual é, nem me interessa. Repara bem, Mário, eu apresento-me aqui de forma livre. Eu não tenho partido político, sou apoiado por um partido político que eu muito prezo e admiro muito, que é que pertence a Joana Amaral Dias, não é? E há uma questão importante que é, note bem, porquê é que estes senhores, o que é que eles vão trazer de novo à cidade do Montijo? De novo, aquilo que já, ou que não fizeram, porque tiveram tempo. Isto não teve lá 30 e muitos anos. Não me vai dizer que o Presidente de Junta, as juntas que o senhor teve, não tinha poder para. Claro que tinha, não é? Ou influência para. Olhe, pergunta ao senhor Resina Bastos. Pode ser que eu lhe possa transmitir algo em relação a este senhor, como é que ele se chama? Fernando Caria, não é? Exatamente, é isso. Há 4 anos tinha como bandeira eleitoral a criação de 1 metro de superfície a ligar Montijo e Alcochete. Ainda mantém essa prioridade? Hoje não falámos aqui na mobilidade, mas recordo-me bem porque foi numa entrevista que a Carris apareceu, está a ver, apareceu na altura ainda, no decurso e na constância do mandato do engenheiro Nuno Canta, pronto, e eu era um crítico ferrenho e acérrimo que a vertente de transportes e mobilidade fosse facilitada, mas o metro não era só para chegar ao Montijo. Só que depois não podemos, de facto, prolongar o estudo e o projeto que nós tínhamos. O metro era para levar ao Barreiro, Seixal, sabe que a próxima ponte sobre o Tejo... Mas isso tudo já existe. Pronto, está a ver. Está em desenvolvimento, mas aquilo que prometeu, entre aspas, o compromisso, ou uma das bandeiras eleitorais, era exatamente era um metro, foi uma bandeira Montijo ao Alcochete. Exatamente, como a altura. Portanto, o Montijo tinha uma automotora, que devia andar ali a 20 a hora, se tanto, mas Alcochete não tinha, não é? Então, lembrei-me, obviamente, de colocar uma ligação sui generis, que era 1 metro de superfície entre o Montijo e Alcochete. Agora já não defende essa ideia? Não sei se é execuível, mas basicamente foi uma ideia na altura muito gira, que levantou celeuma e preocupações, porque as pessoas diziam que era 1 metro e eu confrontava muita gente nas ruas e brincavam com essa vertente, porque havia uma querela pouco saliente hoje, mas à época muito, porque o Montijo tinha comboio, Alcochete não, Montijo não tinha um relógio, porque o Pato tinha, ou o Alcochete não tinha um relógio. Pronto, essas rivalidades, entre aspas, que acabavam por ser sadias, não é? Que hoje não existem, não é? Apontava também à criação de um complexo desportivo. Agora falou numa das áreas, que eu muito prezo. Ainda defende esta medida? Claro que sim, mas eu vou-lhe explicar. Portanto, olha, cá está. Portanto, a pessoa que se apresenta por este partido de extrema direita, que começa por um S, não é? Que é o Nuno quê? Epá, eu esqueço-me facilmente como é que o homem se chama. Eu já lhe disse uma vez, mas tenho todo o prazer em voltar a repetir. Eu não sei é Nuno Valente. Há pessoas que não me lembro. É Nuno Valente, como o senhor sabe. Mário, lembra-se daquela canção da Marisa? Há pessoas que já não me lembro, nem vale a pena, porque de facto... Mas a questão aqui é esta. Isto é a área que eu domino muito, que é a área do desporto. E não sei se sabe, na Rotunda da Força Aérea há uns terrenos ali, aqueles terrenos que estão de frente, que era para ser implementado, ou não sei se ainda está em vigor, o projeto que trazia para ali a esquadra da PSP, uma nova esquadra da PSP, e também um novo complexo desportivo. Esse projeto existe ainda. Existia na altura do Presidente Nuno Canta. A questão baseia-se nisto. Ou talvez a minha maior bandeira seja essa. O Montijo não tem nada, tirando o Estrela Afonsoeirense, que está a desenvolver um trabalho na área social fantástico. Aliás, o Presidente, o Gabriel Potra, é uma pessoa una, indivisível, fantástica, trabalhadora, em prol da comunidade. O resto no Montijo não existe.
O Montijo não tem nada. Não tem um complexo. O Mário, se quiser praticar atletismo, anda a correr, sabe onde? Nas ciclovias. A ciclovia subentende-se que é para as bicicletas. Mas isso para dizer que mantém de pé esta... Mantém, obviamente, de pé. É a minha grande bandeira. Exatamente no mesmo sítio. Há um diferente... Mas esses terrenos são suficientes? Sim, não está a ver, portanto, a metragem que está ali. Portanto, estamos a falar, há ali um diferente entre do último dos proprietários, julgo eu, que ainda não liberalizou aquela parte para o projeto ser execuível, e podemos, de facto, começar a pensar que o Montijo tem direito, pode fazê-lo, o maior, ou se não o maior complexo desportivo do distrito. A englobar um campo, um estádio de futebol? Um estádio de futebol, estamos a falar de um estádio que albergue, quanto muito, 10 mil espectadores, quanto muito. Mas com uma pista de atletismo, estamos a falar em um complexo que pode ir até 2 a 3, um campo relevado, 2 sintéticos, um complexo que vale a pena para efetivamente dignificar os montijenses e também aqueles que vêm também praticar desporto ao Montijo, que é, de facto, muito positivo, não é? E esse seria um projeto execuível a 4 anos? Pois, cá está. 4 anos, mais 4 anos. 8. Vamos falar em 8 anos. O projeto que tem para o Montijo é um projeto de Manuel Fona Vieira ou é um projeto do ADN? O ADN, vamos lá ver, tudo o que eu faço, o ADN tem conhecimento. E o ADN também tem a sua cota e a sua vertente de responsabilidade dentro destes projetos todos que eu apresento. Aliás, o ADN neste momento é a minha bandeira. Por isso eu represento o ADN. Há 4 anos e também para... E com muito gosto, porque prazer é outra coisa, apraz-me dizer aqui, falar no Presidente Bruno Fialho, da Joana Amaral Dias, do Sr. Coordenador, um senhor de 83 anos, o Sr. António Silva, que é o Coordenador Distrital. São pessoas muito válidas, pessoas muito positivas e pessoas que levam a política muito a sério. E pessoas que vivem a política sempre em prol daqueles que precisam, no cariz humanitário, junto das comunidades. Este é o ADN que se quer, não é? Respeitando uma coisa fundamental, que é a nossa Constituição, não é? Como é óbvio. Há 4 anos, também para esclarecermos no seguimento daqueles compromissos, ou daquelas bandeiras eleitorais... Eu gosto muito do Mário, porque o Mário vai buscar o passado, não é? Apontava também à transformação da Praça de Touros mas eu tenho um episódio muito giro. Coliseu multiusos. Mas espera, Mário, mas espera lá, mas a Praça de Touros já não é Praça de Touros, chama-se Arena. Não sabe disso? Eu há um ano e meio, a esta parte, houve uma festa da M80 e chegou um indivíduo ao pé de mim e disse-me, olha, a Arena. E disse, Arena? Oh, amigo, aqui não há arena nenhuma, há uma Praça de Touros que é ali, não é? Amadeu qualquer coisa Fonseca, é ali, mas vá lá. Ai, não há arena nenhuma, mas eu tenho visto e reparado que se denomina Arena. Porquê? Não, denomina-se Praça de Touros. Praça de Touros, muito bem. Que é pertença, propriedade da Santa Casa. E sabe quem ainda vai manter de pé essa intenção. Sabe quem é o provedor da Santa Casa? Ilídio Massacote. Sabe a que movimento o Ilídio Massacote pertence? Um movimento independente, Montijo com visão e coração. É um cozido à montijense. É um cozido ali com indivíduos do Bloco de Esquerda, o CDS, o Sr. Pisco. São pessoas iluminadíssimas para uma terra tão grande e tão vasta. Mas sem nos desviarmos da questão... Mas eu gosto de sempre bater nessa tecla, ainda não porque eu acho respondeu, que os montijenses têm que saber a verdade. Aquele movimento é uma mentira. Ainda não me respondeu e estamos a chegar ao final da nossa conversa. Então vá. Antes de mais, corrigir apenas que é a Praça de Touros Amadeu Augusto dos Santos, não é Amadeu Fonseca. Pronto, Amadeu Fonseca. Pensar no e saber se de facto ainda mantém esta intenção. Claro que sim, é transformar a Praça de Touros, mas aí passa sempre pela Santa Casa, que é a proprietária. Claro, exatamente. Isso tinha que haver um protocolo, um arrendamento a 50 anos, uma coisa que valesse a pena e que valha a pena para os montijenses terem de facto um local de espetáculos, independentemente do Cinema Teatro Joaquim de Almeida ser
um cineteatro fantástico, e é, mas os monticenses precisam de um espaço para espetáculos, um espaço para eles próprios. Olha, fazer a Noite Branca, como sábado vai ser feita em Alcochete, e que no Montijo a única que foi feita pagou-se exatamente nessa arena, está a ver? Promovida por? Não sei, pela Rádio Popular? Foi? Não sei, estou-lhe a perguntar-se. Não sei, acho que foi pela Câmara. À época acho que sim. Não sei. Muito bem. Estamos a cerca de 2 minutos do final desta entrevista e gostava de saber que resultado é que espera obter nestas próximas eleições autárquicas, agora com o apoio do ADN, tendo em conta que nas últimas autárquicas também acreditava piamente que sairia vencedor, mas o resultado ficou muito aquém das expectativas. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho nos meus escritórios alguns sitiados no Montijo, outros em Lisboa, e estou noutras eleições também, por isso estou no meu querido Sport Lisboa e Benfica, que serão realizadas a 25 de outubro. Estas serão a 12, obviamente se os monticenses acharem, se quiserem, obviamente, colocar o seu voto no ADN, no Manuel Fona Vieira, para mim é um privilégio, porque a minha equipa é muito boa. Eu costumo dizer que sozinho nada sou. Mas o que é que seria um bom resultado? Ser vereador já não era mau. Vereador já não era mau, mas digo-vos já, tenho uma grande equipa, gente muito válida, e não serei eu de certo que irei fazer essa avaliação, serão os monticenses. Estou-lhe a comunicar aqui em primeira mão que vamos ganhar canha, vamos ganhar Pegões, são duas freguesias que vamos de facto muito fortes, mas Pegões é certo, Pegões é de facto, a vitória é praticamente já nossa, mas é garantidamente. Venha quem vier, venham os extremistas, venham os movimentos de gente. O senhor coloca muito o Chega como um partido extremista, mas há muito. Quem coloque também o ADN no mesmo saco. Mas olha que não, vá ver, de olha facto. Que não, agora sou, isto agora descambou mesmo para a esquerda, fez lembrar Álvaro Cunhal. Exatamente, olha que não. Nada melhor do que acabar por aqui com este leque abrangente do espectro político, da esquerda à direita, mas privilegiando a democracia. O ADN é, exatamente, a democracia. O ADN, antes de mais, é um partido democrático, é um partido que efetivamente está junto das populações, das pessoas, é um partido de palavra, é um partido de princípios, valores esses que são evidenciados diariamente, todos os dias, junto das populações, junto daqueles que carecem de informação e não desinformação. O que estes movimentos e o que este extremismo, repara bem, este senhor do Chega vem só na posição da corrupção. E eu pergunto, qual? Só se for a dele, não é? Porque aqui não existe corrupção. Ok, temos que ficar por aqui, chegou ao fim o nosso tempo. Mário. Agradeço imenso a presença de Manuel Fona Vieira, cabeça de lista pelo ADN à Câmara Municipal do Montijo nas eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro. Foi mais uma entrevista à sexta, regressaremos na próxima semana. Até lá, tenha a continuação de uma ótima semana de trabalho. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.